Boa noite. Boa noite. Após denúncia de conta na Suíça, Eduardo Cunha desiste de viajar para a Itália. Funcionários do INSS retomam atendimento, mas médicos peritos continuam em greve. Polícia identifica mais uma vítima do pintor que matou pelo menos 7 pessoas em São Paulo. Nos Estados Unidos, atirador invade faculdade e mata pelo menos 10 pessoas. Após quase 3 meses de paralisação, os funcionários do INSS retomaram hoje os atendimentos à população, mas os médicos peritos ainda seguem em greve. Na agência do INSS do Glicério, na região central, a fila começou ainda de madrugada. Chega muito cedo. 4h40. Às 7 horas, o portão da unidade foi aberto. Um alívio para quem esperou meses para ser atendido. Eu estou desde mês 6, mês de junho, sem receber. Um dos motivos foi a greve. E tá ruim para me comprar medicação, essas coisas, né? Nesta agência em Santana, na Zona Norte, a procura também foi grande, mas sem tumulto. Antônio veio entrar com o pedido de aposentadoria da esposa. Foi até melhor do que eu esperava, né? Esperava um tumulto maior. Só que a coisa fluiu. Cheguei, eram 6h30, estou saindo 8h24, então umas 2 horas, isso é normal. O atendimento foi bem tranquilo. A greve dos servidores do INSS durou 84 dias. A proposta firmada com o governo na semana passada prevê um reajuste salarial de 10,8% em 2 parcelas. Uma no ano que vem e outra em 2017. Mas nem todos os serviços foram normalizados. Os médicos que fazem a perícia e pertencem a um outro sindicato permanecem em greve. Apenas 30% do efetivo estão trabalhando. Por isso, a orientação do INSS é para quem tem um horário agendado, ligue para o telefone 135 para saber como está o atendimento na unidade. A paralisação dos médicos peritos teve início no dia 4 de setembro e, desde então, 260 mil perícias deixaram de ser feitas em todo o país. A categoria quer 27% de aumento. Afastada do trabalho desde junho por causa de um problema no joelho, a recepcionista Ornella já tentou agendar a perícia 2 vezes. Só conseguiu para dezembro. Que eu vou ficar esperando serão 6 meses, né? Sem receber, sem salário algum. Eu me sinto absurdamente lesada. Eles agem como se estivessem me fazendo um favor, que você tem que ter paciência. Documentos apontam que medida provisória editada no governo Lula teria sido comprada por empresas do setor automotivo. A denúncia foi publicada pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, documentos e e-mails indicam que montadoras ligadas à Ford e à Hyundai pagaram até 36 milhões de reais a lobistas para conseguir que Lula prorrogasse incentivos fiscais de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. A MP 471, assinada pelo petista, esticava de 2011 até 2015 a política de descontos do IPI de carros produzidos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A MP de 2009 teria passado pelo crivo de Dilma Rousseff, então ministra da Casa Civil. Segundo o jornal, 4 dias antes da medida provisória ser editada, um dos envolvidos no esquema tratou do assunto com Gilberto Carvalho, chefe de gabinete de Lula. Ainda de acordo com a reportagem do Estadão, um dos escritórios que atuou para viabilizar a MP fez repasses de 2 milhões e 400 mil reais a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho do ex-presidente. Num dos textos, um dos lobistas, Mauro Marcondes, enviou mensagem dizendo que, em troca do acordo, havia se comprometido a entregar 4 milhões de reais a pessoas do governo PT. Além disso, a mensagem sugere a participação de deputados e senadores. No entanto, não foram citados nomes dos envolvidos. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que a Casa Civil coordenou a iniciativa da medida provisória, um trabalho rotineiro. Os 2 escritórios confirmam ter atuado pela aprovação da MP 471, mas negam que o processo tenha envolvido lobby ou pagamento de propina. Luiz Cláudio Lula da Silva confirmou os pagamentos e disse que prestou serviços na área de marketing esportivo sem especificá-los. O ex-presidente Lula não comentou o assunto. A oposição promete convocar os envolvidos para prestar esclarecimentos no Congresso.
O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, desistiu de uma viagem oficial à Itália. Ele disse que resolveu ir ao casamento do senador PMDBista Romero Jucá no sábado. Em Roma, Cunha iria participar de um fórum parlamentar. Ontem, o Ministério Público da Suíça enviou ao Brasil autos da investigação contra Cunha, suspeito de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Os dados relatam 4 contas bancárias em nome do presidente da Câmara e família. O saldo dessas contas chega a quase 5 milhões de dólares. E em depoimento à CPI da Petrobras, em março, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, havia negado que tinha conta bancária no exterior. Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu imposto de renda. E não recebi qualquer vantagem ilícita ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza vinda desse processo. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre as denúncias envolvendo Eduardo Cunha. Para entender a situação no Brasil é necessário um certo distanciamento, que no caso de Eduardo Cunha começa com a abertura de contas secretas na Suíça. A penúltima novidade envolvendo o presidente da Câmara é que a promotoria suíça abriu um inquérito contra Eduardo Cunha por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. A promotoria suíça fez melhor, enviou ao Brasil a íntegra do processo em que constam dados sobre contas bancárias abertas na Suíça em nome de Eduardo Cunha e de familiares dele. Contas ativas com dinheiro depositado, tudo devidamente bloqueado. Costuma-se dizer que o brasileiro não tem memória. Na Câmara, o problema é outro. Os deputados não têm curiosidade. As novas suspeitas em relação a Eduardo Cunha surgem em ritmo quase diário. E os deputados, ou a maioria deles, não têm o menor interesse em cobrar de Eduardo Cunha um lote de explicações. Eduardo Cunha tornou-se a personificação da suspeita. E a suspeita percorre os corredores da Câmara, a suspeita negocia com a oposição, veja você, o rito do impeachment de Dilma Rousseff. A suspeita define a pauta de votações, a suspeita preside as sessões. A suspeita ocupa a 3ª poltrona na linha de sucessão da República. E os deputados fingem que nada está acontecendo. Hoje, um grupo de deputados resolveu pedir explicações por escrito a Eduardo Cunha. Assinaram o documento 15 deputados. Isso corresponde a 2,9% do total da composição da Câmara, que é de 513 deputados. O silêncio da banda muda da Câmara é um escândalo dentro de outro escândalo. Do jeito que a coisa vai, basta que um deputado fique agachado no plenário da Câmara para ser considerado um homem de grande altivez. Boa noite. A presidente Dilma Rousseff deve anunciar a reforma ministerial amanhã. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o deputado Celso Panceira, do PMDB, deve assumir a pasta de Ciência e Tecnologia. O deputado Marcelo Castro, também do PMDB, deve assumir a saúde. Miguel Rosseto deve ser anunciado para a Previdência, Trabalho e Desenvolvimento Social. E Benedita da Silva, do PT, deve assumir o Ministério da Cidadania. Esses 2 ministérios serão criados a partir da fusão de outras pastas. Começa a valer hoje a obrigação dos patrões de pagar aos empregados domésticos o fundo de garantia, além de outros direitos. Os novos direitos estão previstos na chamada PEC das Domésticas, lei que foi aprovada em abril de 2013, mas que só foi regulamentada este ano. O governo federal divulgou uma cartilha com orientações para os empregadores, que está disponível no site esocial.gov.br. Entre as informações do documento estão detalhes sobre a implantação do Simples Doméstico, que define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais encargos, inclusive o FGTS. O primeiro pagamento nesse novo modelo referente a outubro deve ser feito até o dia 7 de novembro. A partir de hoje, cerca de 300 mil clientes da Unimed paulistana começaram a migrar para outras empresas do sistema Unimed.
A medida faz parte de um acordo firmado entre a Unimed Paulistana e a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Os contratos de clientes da Paulistana que tinham planos individuais, familiares ou empresariais com até 30 pessoas começam a ser absorvidos por outras empresas do Grupo Unimed. Segundo o Procon, os demais integram grandes planos empresariais e não estão tendo dificuldade para migrar para outras operadoras. Pacientes internados ou em tratamento contínuo vão ter prioridade. Os clientes vão receber em 20 dias uma carta informando sobre a migração e devem procurar uma das empresas do sistema para aderir a um novo plano. Eles não vão ter que cumprir carência e vão ter desconto de 25% sobre os valores de mercado. No Dia do Idoso, o Jornal da Gazeta, edição das 10, mostra uma iniciativa que tem melhorado a vida de quem já chegou à terceira idade. Em parceria com uma ONG que fica no Bom Retiro, região central de São Paulo, a Prefeitura criou um centro que abriga durante o dia pessoas carentes com mais de 60 anos e que não podem ficar sozinhas em casa. O esforço para levantar o peso alonga a musculatura e melhora a circulação do sangue. Para a coordenação motora, a ordem é repetir movimentos na aula de ginástica. E para treinar a memória, uma brincadeira. Dá para comer, pode ser um prato. Ah, esse foi muito fácil. Foi fácil, era um prato. As aulas de pintura são as preferidas de Dona Malvina. Eu fico distraída, distrai minha cabeça. O primeiro centro-dia público de São Paulo, inaugurado há um mês, já funciona com a capacidade máxima. Atende 30 idosos que chegam de manhã e vão embora no fim da tarde, de segunda a sexta. Para esta faixa intermediária, que já não está mais 100% autônoma, e ainda não é questão de internação, ele é o primeiro esse. A meta da cidade são 17, outros 2 já estão sendo montados. Muitas dessas pessoas passavam o dia sozinhas em casa. Aliás, esse é um dos critérios do programa. Quando a família, que tem de ser de baixa renda, precisa sair para trabalhar. A outra exigência diz respeito à condição de saúde do idoso. Ele pode ter mobilidade reduzida, ele pode ter alguns problemas de saúde, mas ele tem que ter um mínimo de condição de autocuidado, ele não pode ter uma doença degenerativa já em grau severo. O conceito é o mesmo do serviço que existe na rede privada. Este centro, na Zona Sul, também mantém uma equipe de profissionais especializados para atender os idosos apenas durante o dia. A mensalidade custa R$ 1.900. No centro público, quem paga é a prefeitura, por meio de um convênio. A ONG que presta o serviço recebe R$ 2.200 por mês por idoso. Depois de um dia abafado, as temperaturas caíram um pouco aqui na capital paulista. E neste momento faz 20 graus. E a partir de amanhã volta a chover forte. Vamos à previsão com Mariana Armentano. Prepare o guarda-chuva, porque segundo os meteorologistas, a semana vai terminar com pancadas fortes e volumosas em boa parte do estado de São Paulo. É que teremos influência de uma frente fria que passa pelo litoral da região sul do Brasil. E com o calor e a alta umidade do ar, fica formada aquela combinação perfeita para os temporais. O tempo só deve seguir firme e ensolarado na região norte paulista. As temperaturas vão passar dos 30 graus em praticamente todas as cidades do interior. Aqui na faixa leste faz até 31 graus em São José dos Campos e também em Sorocaba. E na região de Campinas, máxima de 32. Para a Grande São Paulo, a previsão também é de bastante calor e sol entre alguma nebulosidade. À tarde, as nuvens ficam mais carregadas e aí vêm as chuvas com raios e ventania. Nesta sexta-feira, mínima de 18 e máxima na casa dos 30 graus. No sábado, temperaturas entre 20 e 28 graus, com mais temporais previstos. E no domingo, a temperatura cai, a máxima fica só em 20 graus e o dia fica chuvoso. A seguir, Rússia ataca pelo segundo dia consecutivo a Síria. E mais uma tragédia nos Estados Unidos. Atirador invade faculdade no Oregon e mata mais de 10 pessoas. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer.
Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. A mentira tem perna curta? Tem, e infelizmente a memória também. Por isso, nós estamos sempre de olho para fiscalizar serviços públicos e promessas políticas. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Recentemente, o Brasil teve a chance de conhecer melhor o trabalho desta banda magnífica. Hoje, a Big Time Orchestra traz talento com elegância à sua noite. Tem tudo sobre as estreias do cinema com o crítico Christian Peterman. E uma entrevista com um ator que carrega no sobrenome e no sangue o amor pelos palcos. O bonitão Bruno Fagundes. Tô aqui te esperando, pode vir. Todo seu, hoje, 10h30 da noite. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. O pintor investigado pela morte de pelo menos 7 pessoas disse à polícia que matou a estudante que era procurada pela mãe e a companheira. O caso aconteceu na favela Alba, na zona sul de São Paulo. A Polícia Civil mostrou fotografias da estudante Renata Cristina Pedrosa Moreira, de 33 anos, para o pintor Jorge Luiz Moraes de Oliveira, que disse no interrogatório que matou a mulher. Na segunda-feira, após o fim do trabalho da perícia, a mãe e a companheira de Renata entraram na casa do pintor em busca do corpo. Não encontraram, mas acharam ossos e novos restos mortais que não haviam sido recolhidos pelos peritos. O pintor foi preso pela morte do vizinho Carlos Neto de Matos Júnior e depois confessou 4 assassinatos. A polícia quer saber quem são as vítimas e está chamando parentes de uma lista de cerca de 30 pessoas desaparecidas na região do Jabaquara. Segundo a delegada responsável pelo caso, não há expectativa de encontrar mais corpos na casa do pintor. Exames de DNA comprovaram que o moçada encontrada na casa do assassino é mesmo de Renata Cristina Pedrosa Moreira. Com isso, ela é a segunda vítima identificada. E outras 2 pessoas procuraram a polícia nesta quinta-feira e disseram que também foram vítimas de crimes cometidos pelo pintor Jorge Luiz Moraes de Oliveira. Uma delas disse ter sido estuprada e a outra roubada. Os casos também serão investigados. Atirador invade universidade no Oregon, mata alunos e é morto pela polícia. O número de vítimas ainda é incerto. Agências de notícias dão entre 10 e 15 mortos. De acordo com a polícia, o atirador era homem, tinha 20 anos e foi localizado dentro de uma sala de aula. Quando os oficiais chegaram, houve troca de tiros e o jovem morreu. Os feridos foram transportados para receber atendimento médico. Outros estudantes e funcionários da faculdade foram retirados do campus de ônibus. Em um duro discurso, o presidente americano Barack Obama lamentou as mortes, mas disse que apenas orações não vão evitar um novo caso como este e criticou a facilidade com que se consegue uma arma nos Estados Unidos. Rússia lança ataques aéreos sobre a Síria pelo 2º dia consecutivo.
Jatos russos fizeram pelo menos 30 ataques sobre áreas controladas pelo Exército da Conquista, uma aliança de insurgentes que inclui o braço sírio da rede Al-Qaeda. O grupo tem o apoio de países que se opõem tanto ao presidente Bashar al-Assad quanto ao Estado Islâmico. Os militantes do grupo terrorista não estão na região que a Rússia disse ter atingido. O ministro russo de Relações Exteriores, Sergei Lavrov, afirmou na ONU que os alvos de Moscou são os mesmos da coalizão liderada pelos Estados Unidos. Lavrov diz também que seu governo não considera a organização rebelde Exército Sírio Livre um grupo terrorista e que os movimentos de oposição devem ser parte de uma solução política na Síria. O presidente Vladimir Putin reiterou que pretende combater especificamente as organizações terroristas e afirmou que os ataques na Síria não provocaram a morte de civis. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Daqui a pouco, 11h30 da noite, divirta-se com o bom humor cearense no Hoje Tem. Assista agora Todo Seu e logo após, Hoje Tem.